episódio, eu vou te mostrar a vergonha que foi a audiência pública, aonde eu sofri censura do senhor Carlos Orlando Silva. Foi uma coisa vexatória e totalmente combinada, porque eu tinha mandado a minha apresentação para a ANP e eles já sabiam qual era o teor. E aí o que acontece? Em todos esses anos de carreira, eu já participei de diversas audiências públicas e eu nunca vi um procurador, alguém que fosse responsável pelo aspecto legal, sentar à mesa da diretora do evento. Nunca. Dessa vez tinha um. E eu vou te mostrar o momento exato aonde o procurador Arthur Vatti e Carlos Orlando Silva trocam olhares e cortam a minha fala. Convido a senhora Patrícia Tomasi, representante da empresa Planct E. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de participação nessa audiência pública e concordo plenamente com o presidente da mesa, que diz que as diferenças de opinião é que normalmente levam a melhores resultados. Eu tive a oportunidade de ler todas as sugestões de alteração do texto da Resolução 791 de 2019. E todas elas partem do princípio que o CBIO atende às especificações internacionais de crédito de descarbonização, o que definitivamente não é verdade. Os únicos dois caminhos decorrentes dessa assunção nos levam a: 1. Existe no Brasil um desconhecimento desconcertante quanto ao sistema internacionalmente consagrado de geração de créditos de descarbonização. Seja como for, é nosso dever, como membro técnico das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o UNFCCC, na sigla em inglês, esclarecer os fatos. A Lei 13.576, de 2017, afirma como objetivo central do RenovaBio o atendimento ao Acordo de Paris, que evolui do Tratado de Quioto, e às diretrizes da UNFCCC. Primeiramente, quero reforçar que faço parte do corpo técnico da UNFCCC há 12 anos. É em decorrência do conhecimento que adquiri no desenvolvimento deste trabalho que afirmo: o CBIO não é um crédito de descarbonização. Segundo o consenso científico mundial, a definição de crédito de descarbonização é a remoção ou não emissão de 1 tonelada equivalente de dióxido de carbono. Isso em qualquer lugar do planeta, desde que seguido um protocolo que cumpra as fases de documento de concepção de projeto, validação deste DCP, registro, plano de monitoramento, verificação e certificação dessa não emissão ou remoção de toneladas equivalentes de dióxido de carbono, que redundam, então, na outorga, sempre ex post, dos créditos de descarbonização. O programa RenovaBio é crime de reserva de mercado, objeto da Lei 1521 de 1951. A solução desta situação é relativamente fácil e foi por nós proposta na sugestão de alteração do artigo 1º da Resolução 791 de 2019. Ao aceitar créditos de descarbonização que provem, através de evidências objetivas, conforme os padrões que seguem o sistema da UNFCCC, a remoção ou não emissão de gases de efeito estufa, a reserva de mercado ora vigente deixa de existir. Com relação ao CBIO, a situação é bem mais complexa. Quando enviamos essa apresentação, a apresentação que vocês não estão vendo, ainda não havíamos recebido a recusa dos créditos de descarbonização que entregamos em nome de nosso cliente, a ANP.
Ainda que o decreto 988 de 2019 estabeleça em seu artigo 3º que os valores das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa e dos respectivos intervalos de tolerância serão estabelecidos em unidades de crédito de descarbonização, o parágrafo 2º deste mesmo artigo diz: cada unidade de crédito de descarbonização corresponderá a 1 tonelada de gás carbônico equivalente, calculada a partir da diferença entre as emissões de gases de efeito estufa no ciclo de vida de um biocombustível e as emissões de seu combustível fóssil substituto, estabelecida conforme regulamentação. Ou seja, contrariando frontalmente a inteireza da definição científica do que é internacionalmente aceito como um crédito de descarbonização, o decreto em questão institui uma condição particular que se aplica única e exclusivamente ao Brasil, no que tange a concepção de crédito de descarbonização. O CBIO é um ato institucional. E isso nos causa assombro e perplexidade, pois atos institucionais nos remetem imediatamente ao de número 5, durante a ditadura, com o qual fomos recentemente ameaçados de ressuscitação pelo ministro Paulo Guedes e filhos do presidente da República. Ou o ainda mais temível, ainda que não tão conhecido, AI 14, que ainda durante essa mesma ditadura estabelecia legalmente a pena de morte no Brasil. Eu, particularmente, vejo o AI 14 com aflição, pois sua volta justificaria as ameaças de morte que venho recebendo. O CBIO é um ato institucional e, portanto, amparado em lei. A resposta que recebemos da diretoria 1, recusando os créditos de descarbonização, estes sim, legítimos e reconhecidos internacionalmente, referentes a uma atividade de projeto que protege parte dos apenas 3% de floresta amazônica remanescentes no estado do Maranhão, pois 97% da floresta amazônica foi devastada naquele estado. A resposta não tem sequer um contraponto técnico, é totalmente baseada na lei. Quando postei a resposta e nossa réplica no LinkedIn, comparei a atitude da diretoria 1, mais especificamente da diretora Simone Araújo, àquela dos nazistas, o que foi objeto de denúncia junto à plataforma, evidentemente não acatada. Reitero aqui, diretora Simone, que tudo que os nazistas fizeram contra o meu povo, o fizeram obedecendo à lei. Os nazistas mataram 6 milhões de nós, judeus, obedecendo cegamente a leis torpes. E o que a senhora faz aqui, recusando créditos... Presidente, a palavra, por favor. Senhora Patrícia, eu pediria à senhora que se mantivesse nas ideias e não se dirigisse a pessoas. Eu não hesitarei em cortar a fala. Eu gostaria que a senhora se ideias. Da inconstitucionalidade da lei. Estou terminando. O que a senhora faz aqui, recusando créditos de descarbonização que protegem a floresta amazônica, por sinal, cujas queimadas figuram como a causa primeira de emissão de gases de efeito estufa no Brasil, a senhora segue os passos desses torpes. Amparada em uma lei torpe, cuja inconstitucionalidade já foi denunciada ao Ministério Público Federal, a senhora contribui com o extermínio das populações ribeirinhas, com o extermínio dos povos ancestrais, dos indígenas, a senhora contribui com a extinção da floresta amazônica. E isso tudo para benefício, para conforto da Irmandade Ariana da Vez, os produtores de biocombustível, ou melhor, para claro benefício dos usineiros, cujo príncipe foi o maior doador de campanha nas eleições de 2018. A implementação do RenovaBio nas condições atuais não poderia caracterizar melhor exemplo do poder exercido sobre os políticos que elegeu. Não é porque uma indústria produz biocombustíveis que ela é automaticamente geradora de créditos de descarbonização.
Bom, eu peço desculpa à senhora, mas eu, no início, nos procedimentos, eu falei diversas vezes que nós deveríamos nos dirigir a ideias. As ideias devem ser criticadas, cada um tem um pensamento. A pluralidade de ideias leva, como eu falei, à melhor qualidade regulatória. A partir do momento que qualquer expositor sai das ideias e passa a atacar pessoas, então eu sou, lamentavelmente, obrigado a apertar o mute. Sinto muito, mas os procedimentos foram dados no início para que não houvesse nenhuma dúvida quanto à nossa vontade, o nosso interesse de ouvir contribuições técnicas voltadas às ideias, aos conceitos, como a senhora começou, mas do meio para o final, a senhora passou a citar pessoas. Isso nós não admitimos de qualquer que seja o expositor. Nada contra a senhora, para ficar bem claro, e sim ao fato de, mesmo avisada, ter saído de ideias e passado a atacar pessoas, seja da ANP, seja qualquer um dos participantes. Essa regra vale para qualquer um. É a primeira vez que faço isso, já presidi diversas audiências públicas, mais uma vez lamento, mas o aviso foi dado no início da audiência. Peço desculpas, mas fui levado a essa medida drástica, entendeu? Eu não vou entrar em debate técnico com a senhora, na parte que a senhora não se dirigia à pessoa, mas eu gostaria de deixar registrado a minha total discordância com esses conceitos técnicos que foram apresentados relacionados com o CBio, relacionado com a Política Nacional de Biocombustíveis. Lembrando que deflui de uma lei aprovada no Congresso Nacional e sancionada pela presidência, pelo presidente da República. Então, nós, da ANP, do Ministério, do CNPE, de todos os órgãos que participam ativamente e continuarão fazendo do RenovaBio, fazem calcado numa lei, que eu volto a dizer, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Mais uma vez, peço desculpa, passo para o segundo expositor. Bom, eu acho que a minha apresentação fala por si, né? Mas preste atenção na troca de olhares entre o procurador e o Carlos Orlando antes dele interromper a minha fala. E note bem também que ele coloca que ele não concorda, que ele está falando sobre debate de ideias. Ciência não é sobre ideias, ciência é sobre fatos. Ele diz que não concorda, ele não tem conhecimento para discordar do que eu falo ou concordar com o que eu falo. A ciência diz que quando você remove 1 tonelada de CO2 equivalente dentro de um cenário adicional, você recebe um crédito de carbono. Não é nada disso. O CBio não chega nem perto disso. O CBio, de novo, diz, segundo palavras do vice-presidente da Raízen, que mais ou menos 1 metro cúbico de etanol é mais ou menos um CBio. Faça-me o favor. Bom, diante da minha indignação, esse episódio já ficou bem longo, mas eu entendo que você tenha todos os elementos agora para ver o tamanho da minha indignação, para avaliar a orquestração dessa safadeza. Eu jamais me exporia a fazer uma apresentação dessa se eu não tivesse absoluta convicção do que eu estou falando. Amanhã nós vamos falar sobre a Daniela Conde e o papel dela relacionado aos aspectos técnicos do CBio. Não perca!